Todo mundo comete erros, isso é inevitável, mas alguns são mais graves do que outros e são esses que podemos chamar de imperdoáveis, a menos que você sempre procure aprender com os erros que cometa, ou até mesmo com os erros de outras pessoas. Você já cometeu algum erro imperdoável em seu trabalho? Independente da sua resposta, nós queremos que continue conosco, porque hoje vamos te mostrar grandes erros cometidos por funcionários que são imperdoáveis, mas certamente irão te ensinar uma valiosa lição e te fazer rir um bocado também. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal, já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. Esses erros de funcionários são impossíveis de perdoar. O navio. Durante o lançamento de um navio, um dos trabalhadores correu para tentar pegar um pano que despencou da embarcação, mas isso quase custou a vida, porque enquanto corria para pegar o pano, o navio se moveu em direção à água e quase o esmagou. Imagine o susto que ele levou, hein? Essa foi por pouco. O transporte do barco. Talvez você não faça ideia do quanto custa um barco desse tipo, nós também não, mas acreditamos que custe realmente muito caro. Imagina se você, por acidente, deixa ele cair na água de qualquer jeito, pois esse foi o erro que um funcionário cometeu. Quantos meses será que ele ficou sem receber o seu salário para arcar com os custos desse deslize, hein? Certamente causou um grande prejuízo para o dono da embarcação. A escavadeira. Essa escavadeira acabou sendo alagada, não se sabe exatamente como, mas com toda a certeza ela não foi colocada ali de propósito. Pelas imagens fica claro que vai ser muito difícil tirar ela dali. Resta para nós torcer que o funcionário que a deixou ali nunca seja descoberto. O galho. Você já viu algum desenho animado ou vídeo em que as pessoas estão cortando o galho que ela está sentada? Com certeza você pensou na enorme burrice que ela estava cometendo e achou que ela não veria a cena se repetir muitas vezes, né? Pois bem, aqui estamos mostrando que a inteligência humana tem as suas limitações, porque por mais que seja um exemplo velho, elas insistem em cortar galhos em que estão sentados, até mesmo dentro da água. O avião. O avião não é um objeto que pode ser considerado barato, então imagine a responsabilidade que é realizar o transporte dele. Agora imagine se você está controlando o guindaste e acaba deixando o avião cair. Para qual santo você iria rezar para encontrar uma maneira de arcar com o prejuízo do seu chefe, hein? Eu com certeza não gostaria de estar nessa situação, não. O acidente nos mares. Esse navio estava carregando um conteúdo muito pesado e isso não deu certo. Quando ele estava no porto, a estrutura acabou não suportando a carga e até mesmo o trator que estava no navio acabou indo junto com o resto do conteúdo. O resultado deste acidente foi realmente desastroso, pois o conteúdo do navio acabou indo literalmente por água abaixo. Caminhão betoneira versus escavadeira. Essa escavadeira acabou danificando uma parte da estrutura desta betoneira, e é claro que este pequeno incidente acabou gerando um enorme desastre. Certamente, esse é um dos maiores erros que funcionários cometeram e deve ter dado um grande prejuízo. A torneira. Se você é uma daquelas pessoas que sente prazer em ver imagens e que as coisas se encaixam perfeitamente ou de prateleiras muito bem organizadas, prepare-se, porque você vai sofrer vendo esta imagem. Parece que o pedreiro que instalou esta torneira não levou em consideração o tamanho da pia antes de fazer isso, e o resultado, como vocês podem ver nas imagens, foi verdadeiramente desastroso. Imagine a dificuldade que é lavar as mãos desta pia, hein? O guindaste. Não é qualquer pessoa que é habilitada a controlar um guindaste, isso porque geralmente as ações deste equipamento requerem certas habilidades, como uma enorme precisão por parte do motorista. Mas mesmo com esse pré-requisito, acidentes acontecem, e isso foi o que aconteceu, pois o guindaste acabou sendo derrubado pelo peso do que estava sendo carregado. O navio e o guindaste. Como você pode ter percebido, os navios e os guindastes são grandes estrelas desses pequenos acidentes. E nada mais justo do que mostrar um acidente envolvendo os dois ao mesmo tempo. Dois guindastes estavam içando um navio, mas parece que alguém não calculou muito bem o peso dos guindastes em comparação com o navio e a sua carga. O navio acabou puxando um dos guindastes e fez ele cair no mar, mas desta vez o resultado não foi tão desastroso, porque pelo menos o guindaste ficou em terra firme. A escavadeira tombada. Essa escavadeira estava subindo na caçamba de um caminhão, o que é um procedimento comum para se realizar, transporte desse tipo de equipamento, né? Mas o motorista da máquina acabou cometendo um pequeno erro de cálculo, que pode ter custado caro demais. Às vezes, a carga é muito mais pesada.
Não é à toa que existe um limite de carga para alguns transportes, principalmente em algumas estradas por conta das suas curvas. Neste caso, parece que esse limite não foi respeitado e o resultado disso foi desastroso, pois o peso da carga que o caminhão carregava fez com que ele tombasse no meio do trajeto. Mais um guindaste tombado. Desta vez, o caso aconteceu em uma construção com aqueles guindastes que servem de apoio para funcionários. Durante uma forte tempestade de vento, o guindaste acabou caindo e a imagem é muito assustadora, pois ele despencou de uma grande altura. É preciso saber a hora certa de parar. Como você já deve ter percebido, trabalhar com navios pode ser muito delicado e um pequeno erro pode causar um verdadeiro desastre. Isso acontece porque estes transportes são muito pesados. Além disso, parar um navio não é nada fácil e é preciso saber o tempo certo para fazer isso. Pelo jeito, o capitão deste navio não soube exatamente a hora de parar e acabou passando um pouco do ponto. O avião amassado. Aviões são extremamente caros, por isso qualquer dano causado a esses gigantes já pode gerar um grande prejuízo. Foi o que aconteceu com este avião que acabou com um amassado bem significante por conta de um erro estúpido de alguém. Todo o trabalho foi pelo ralo. Parece que uns funcionários tiveram muito trabalho para organizar esta enorme pilha de sacos, mas um pequeno desequilíbrio fez tudo ir pelo ralo em um segundo. Mas o mais surpreendente deste vídeo é a tranquilidade do homem vendo a pilha despencar até que ele percebe que pode ser atingido pelos sacos. Observe só. Quando um gigante sai de controle. Como já foi dito antes, o grande peso dos navios os torna muito difíceis de serem controlados. E o que podemos fazer quando um desses gigantes sai de controle? Bom, a imagem é realmente muito assustadora, mas por um triz nada grave aconteceu. O dominó de guindastes. É difícil encontrar uma explicação exata para o que aconteceu para causar esse desastre. O que podemos dizer é que algum erro grave deve ter sido cometido para que todos esses guindastes tombassem ao mesmo tempo, como se fossem peças de dominó em que a queda de um causa a queda de outro e assim por diante. A queda da caixa d'água. Um erro no planejamento ou na construção de uma estrutura pode ser crucial, e nesse caso, alguém deve ter cometido um erro grave porque a estrutura simplesmente tombou. Por sorte, não havia ninguém por perto no momento em que isso aconteceu, mas ainda assim a imagem é muito assustadora. Outro tombo de um guindaste. Esse guindaste estava carregando um poste, mas mais uma vez ele acabou não suportando o peso do que estava sendo transportado e tombou. Geralmente, há uma capacidade máxima de peso para cada guindaste, por isso é importante respeitar esse limite, como podemos ver muito bem ao longo desse vídeo, né? Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola no Uma Curiosidade. Que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!